Você já percebeu como a maioria das pessoas passa a vida inteira esperando a permissão do dinheiro para começar a viver? Espera ter dinheiro para empreender, espera ter dinheiro para investir, espera ter dinheiro para mudar de vida, e enquanto espera, o tempo vai embora. Porque ninguém fala isso de forma direta, mas existe uma mentira silenciosa que foi plantada na cabeça de quase todo mundo: a ideia de que dinheiro é o começo. Eu também acreditava nisso. Durante anos eu achei que meu problema era simples: eu não tenho dinheiro suficiente. E pronto, essa frase virou minha desculpa favorita, minha prisão favorita, meu conforto favorito. Porque quando você acredita que o problema é dinheiro, você nunca precisa agir de verdade. Você só espera. Espera a oportunidade, espera o momento certo, espera alguém acreditar em você, espera a vida começar. Só que ela já começou faz tempo. E foi exatamente isso que me assustou. Porque enquanto eu esperava o dinheiro aparecer, outras pessoas começavam sem nada, sem investimento, sem contato, sem garantia, sem segurança, e mesmo assim davam um jeito. No começo eu me irritava vendo isso, porque parecia injusto. Como alguém consegue crescer sem ter o que eu achava indispensável? Até eu perceber uma coisa desconfortável. Talvez o problema nunca tenha sido falta de dinheiro. Talvez o problema fosse a forma como eu enxergava o jogo. Porque pensa comigo, se dinheiro realmente fosse o ponto de partida, ninguém pobre conseguiria construir nada. Mas isso acontece o tempo inteiro. Gente vendendo antes de produzir, gente criando conteúdo sem estrutura, gente transformando conhecimento em renda, gente conectando pessoas, resolvendo problemas simples, criando valor do zero. E aí você percebe uma coisa quase irritante. O dinheiro normalmente vem depois. Primeiro vem a ideia, depois a coragem, depois a execução, depois o valor e só então o dinheiro aparece. Mas o sistema faz questão de esconder isso de você, porque o sistema ama pessoas dependentes, pessoas que acreditam que precisam pedir permissão para começar, pessoas que trocam tempo por salário eternamente, pessoas que vivem cansadas demais para pensar diferente. E talvez isso soe pesado, mas olha ao redor. Quantas pessoas trabalham todos os dias e continuam exatamente no mesmo lugar? Elas não estão construindo liberdade, estão construindo sobrevivência. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Eu demorei muito para entender isso, porque eu cresci acreditando naquela fórmula clássica: estuda, arruma um emprego, trabalha, economiza e um dia, talvez, você tenha liberdade. Só que tem um problema nessa promessa. Ela quase nunca chega. Porque quando você depende de uma única fonte de renda, você não tem estabilidade, você tem dependência. E dependência disfarçada de segurança ainda continua sendo dependência. Essa foi uma das verdades mais difíceis que precisei aceitar, porque durante muito tempo eu me achei responsável, achei que estava sendo maduro, pé no chão, realista, seguro, mas na prática eu só estava com medo. Medo de falhar, medo de perder dinheiro, medo de parecer ridículo, medo de tentar algo e descobrir que eu não era tão capaz quanto imaginava. Então eu fazia o que a maioria faz, eu racionalizava meu medo. Chamava medo de prudência, chamava insegurança de responsabilidade, chamava paralisia de planejamento. E isso é perigoso, porque existe uma fase da vida em que o maior prejuízo não é perder dinheiro, é perder tempo. E ninguém percebe isso enquanto está acontecendo. Você acorda, repete os mesmos dias, faz as mesmas coisas, pensa igual, reclama igual, vive cansado e chama isso de vida adulta. Até que um dia bate aquela sensação estranha. A sensação de que você está trabalhando muito, mas construindo pouco. E foi exatamente aí que minha cabeça começou a mudar. Eu comecei a perceber que talvez eu nunca tivesse começado do zero de verdade. Porque eu tinha conhecimento, eu tinha habilidades, eu tinha tempo, eu tinha acesso à internet, eu tinha capacidade de aprender, eu tinha experiências, eu tinha problemas que já consegui resolver,
Mas eu ignorava tudo isso porque não parecia dinheiro. E essa é uma armadilha absurda, porque a maioria das pessoas só reconhece valor quando o valor já virou dinheiro. Antes disso, elas tratam como inútil. Só que conhecimento aplicado vira dinheiro, comunicação vira dinheiro, resolução de problema vira dinheiro, audiência vira dinheiro, conexão vira dinheiro, atenção vira dinheiro. Hoje, existem pessoas enriquecendo literalmente com aquilo que sabem. E não estou falando só de milionário da internet. Estou falando de pessoas comuns que entenderam uma coisa simples: valor vem antes do dinheiro. Mas ninguém quer ouvir isso porque dá trabalho. É mais confortável acreditar que os ricos começaram ricos, que tiveram sorte, que tinham contatos, que tinham um privilégio, porque isso mantém a narrativa viva. Não é culpa minha. Só que quando você começa a observar com honestidade, você percebe que muita gente começou sem quase nada. A diferença é que elas começaram, mesmo inseguras, mesmo despreparadas, mesmo pequenas, enquanto outras ficaram esperando se sentir prontas. E talvez essa seja a maior armadilha da vida, achar que confiança vem antes da ação. Não vem. Confiança nasce depois que você começa, depois que você erra, depois que aprende, depois que ajusta, depois que percebe que não morreu porque tentou. E isso muda tudo, porque o jogo inteiro começa a virar mental. Você percebe que existem pessoas pobres ganhando muito dinheiro e pessoas ricas mentalmente construindo patrimônio do zero. A diferença está na forma de pensar. Uma mente treinada para escassez sempre vai enxergar limite, sempre vai enxergar problema, sempre vai enxergar risco, enquanto outra mente olha a mesma situação e enxerga oportunidade. E isso não é papo motivacional barato, é padrão. Enquanto uma pessoa olha uma reclamação e ignora, outra cria uma solução e transforma aquilo em negócio. Enquanto uma pessoa perde horas consumindo conteúdo, outra aprende algo e aplica imediatamente. Enquanto uma pessoa espera condições perfeitas, outra começa imperfeita. E adivinha quem cresce? Porque o mundo recompensa movimento, não intenção. E foi aí que eu entendi uma coisa muito forte: ativos não começam grandes. Isso mudou completamente minha visão. Porque eu achava que ativo era mansão, empresa milionária, imóvel caro, investimento gigante, mas não. Ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Qualquer coisa. Uma habilidade monetizável, um perfil que gera audiência, um serviço, um conhecimento específico, um produto digital, uma comunidade, uma solução simples. Tudo isso pode virar ativo. E o mais louco, muitos desses ativos podem começar sem dinheiro, só precisam de consistência. Mas consistência é raro hoje, porque todo mundo quer resultado rápido, todo mundo quer parecer grande antes de construir algo pequeno, todo mundo quer os aplausos antes do trabalho invisível. Só que riqueza quase nunca nasce no palco, ela nasce no silêncio, nas horas em que ninguém acredita em você, nas tentativas que ninguém vê, nos dias em que parece que nada está acontecendo. É aí que o jogo começa. E talvez a mudança mais importante de todas tenha sido essa. Eu parei de pensar como alguém sem opções, mesmo antes do dinheiro chegar. Porque existe um momento muito específico, um momento silencioso, onde nada mudou do lado de fora, mas tudo mudou dentro da sua cabeça. Você ainda não venceu, ainda não ficou rico, ainda não tem validação, mas você já não pensa igual. E quando isso acontece, suas decisões mudam. Você para de buscar apenas conforto, começa a buscar construção. Para de pensar só em gastar, começa a pensar em criar. Para de perguntar quanto isso custa e começa a perguntar como isso gera valor. Essa mudança parece pequena, mas separa completamente quem vive preso de quem começa a construir liberdade. Porque dinheiro sem mentalidade desaparece rápido. Agora, a mentalidade certa constrói dinheiro repetidamente. E talvez seja por isso que algumas pessoas quebram e conseguem voltar ainda mais fortes, enquanto outras recebem dinheiro e perdem tudo. O dinheiro só amplifica quem você já é.
E eu sei, isso incomoda, porque seria muito mais fácil acreditar que tudo depende de sorte, mas não depende só disso. Existe responsabilidade envolvida, existe visão, existe coragem, existe mentalidade e, principalmente, existe decisão. A decisão de parar de agir como alguém derrotado antes mesmo da batalha começar. Porque foi exatamente isso que mudou minha vida. Não foi um Pix milagroso, não foi uma oportunidade mágica, não foi um investimento secreto, foi uma mudança invisível. Eu parei de pensar como alguém que não tinha nada. E no momento em que isso aconteceu, o jogo mudou, porque antes disso eu buscava dinheiro. Depois disso, eu comecei a construir valor. E pessoas que constroem valor dificilmente ficam sem dinheiro por muito tempo.